Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, vocês estão no canal Resenha 81. Sejam muito bem-vindos. Nosso canal gostamos de falar sobre filmes, séries, quadrinhos, animes. E hoje tem um episódio de Conhecendo Resenha, onde nós falamos sobre algo sobre o canal, sobre nós, né? E a ideia que veio do Instagram, né, para a gente falar sobre nos quadrinhos que a gente gostaria de ter na nossa coleção, né? Então eu decidi fazer algo um pouco, dar um passinho para trás e falar sobre as coleções que eu perdi, né? E que eu fui recuperando algumas coisas eh, mais para frente. Então é isso. Vou contar um pouco de história para vocês aí sobre minha experiência com coleção. Editor, solta a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem o curtida aqui no canal. Se puderem compartilhar o vídeo, vai ser legal. Se com algum amigo que tenha coleção de quadrinhos, que perdeu a coleção de quadrinhos. E também, se puderem deixar comentário aqui, ajuda bastante. O quadrinho que você perdeu, o quadrinho que você também está buscando. Às vezes alguém vai ver aqui e vai te ajudar. E, pô, se não estiver inscrito no canal, pô, se inscreva aí. Tem vídeo quase todo dia aqui no canal, durante a semana, e tal. A gente sempre está comentando as coisas. Participa do canal, é legal. A gente quer isso mesmo, que vocês participem e que ajudem a gente a engajar a conseguir ficar um pouco mais relevante aqui no YouTube, ok? Dito isso, vamos lá. Vou voltar aos primórdios lá, quando eu tinha 6, 7 anos e que eu comecei a ler, né, quadrinhos da Turma da Mônica, do DuckTales, né, da Disney, mais especificamente DuckTales, que eu gostava bastante da série, acho que era o desenho predileto que eu tinha quando criança. Então eu comecei a ler muito quadrinho da Turma da Mônica, os DuckTales, e foi ali que eu gastava a minha mesadinha. Então quando tinha um dinheirinho sobrando, eu ia lá e comprava um HQ e gostava bastante de leitura. E aí, eu acho que foi por isso, acho que eu e o Thiago a gente acabou ficando bastante amigo, porque quando eu conheci o Thiago, por volta acho que 9, 10 anos ali, e aí a gente descobriu que os dois colecionavam quadrinhos, né? A gente gostava bastante, então acabou que a gente, com falar de todo esse tempo de amizade que a gente tem, a gente fala bastante sobre quadrinhos aí, a gente comprava quadrinho junto na banca e tal, então é, é bem isso. Tinha uma banca perto entre a nossa escola e o bairro que a gente morava, e a gente passava lá, tinha conta. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas era o senhor Luizão lá, que a gente comprava e pendurava lá os quadrinhos. Obviamente a gente pagava, né? Mas tinha uma continha lá. Então a gente comprava bastante quadrinho ali e tal, e foi aí que eu fui colecionando bastante coisa. E quando apareceu a Revista Herói ali, aí eu comecei a chavear um pouco a minha coleção para super-heróis, né? Então, apareceu o Cavaleiro do Zodíaco, aí vieram, a Revista Herói falava sobre Spawn, sobre X-Men, sobre Homem-Aranha, sobre Liga da Justiça, e a gente acabava evoluindo um pouquinho aí a leitura, né? Mas, pô, assim, gratidão aí pro Maurício de Souza, Turma da Mônica, porque eu li muito Turma da Mônica quando era criança. Eu tomava bastante cuidado com meus quadrinhos da Turma da Mônica ali. E mesmo sendo pequeno, tinha aquela. Assim, não queria orelha nas revistas, queria deixar tudo bem guardadinho. E às vezes eu ia procurar minha HQ, não achava, tava lá na cabeceira dos meus pais, lá que eles também liam. Então a gente lia bastante quadrinho em casa lá. Então, nessa fase, eu acumulei, sei lá, entre 100 e 200 revistas ali. E quando eu entrei para a faculdade, eu tive que desfazer. Eu doei para uma creche da minha cidade, tem nome do meu avô até. E o que ficou foi A Morte do Super-Homem. Eu tenho a Revanche do Super-Homem no meio da coleção aqui, eu não trouxe para cá. Essas duas HQs do Massacre, Massacre X-Men e Massacre Marvel. E essa HQ aqui, a metalizada, dos Fabulosos X-Men número 1. Foram as quatro
na verdade são 7, né, remanescentes, eh, que eu desfiz, e algumas que eu fiquei chateado de perder, né, como DuckTales, tinha uma HQ da Disney também que chamava-se Mistério dos Signos, que eu recuperei recentemente, acho que não recentemente, faz uns 10 anos, que a Editora Abril estava lançando esses encadernados, então o Mistério dos Signos e o DuckTales, que eu acabei comprando. Então essas HQs aqui, lembro de ler quando criança, eu reli de novo, depois de velho. Então, eu gostava bastante dos quadrinhos Disney também, então acabei recuperando algumas coisas. De X-Men eu perdi muita coisa. Spawn, eu acho que eu tinha até a edição 50 ali, eu acabei também desfazendo. Então, X-Men eu estou recuperando muita coisa nas republicações da Panini, né? Principalmente nas maiores sagas dos X-Men, que tem ali a saga certinha, né? Tipo, por exemplo, Tolerância Zero, Aliança Falange, qual é o nome aqui? Atrações Fatais, Canção do Carrasco, essas coisas que estavam saindo ali na década de 90, que eu fui recuperando, e o Spa Origins, né, que a Panini tá lançando, eu estou recuperando algumas coisas ali, certo? Mais para frente, quando eu recomecei, né, a coleção, a Panini já estava no Brasil, então tinha aquelas edições com capa cartonada, né? E eu pegava X-Men e Ultimate, Ultimate Marvel, eu não estava colecionando DC nessa época. Eu comprava algumas HQs da DC ali, eh, tipo, não era encadernadinho, mas era tipo isso aqui, né? Tipo uma HQ com papel cartão, assim, compiladinho de edições. Eu chegava a comprar uma saga ou outra ali, né? Também, mas não estava colecionando nenhuma mensal. Mas aí eu foquei muito no Ultimate por falta de grana, não tinha muita grana mesmo, então acabei focando e mantendo somente o universo Ultimate e alguma outra HQ ali que eu queria. E aí nessa época eu acabei comprando, acho que a compilação do Massacre, né? Da saga completa e também da Era do Apocalipse que eu havia perdido. Então eu comprei isso para minha coleção. Eu não vou mostrar aqui porque fica muito pesado, mas é, comprei algumas HQs que estavam faltando na coleção ali. Então eu fui conseguindo recuperar, né? Só que, assim, das mensais que eu comprava, quando eu me casei e virei pai, eu não morava em um local muito grande, eu tinha um armarinho ali onde eu guardava minhas HQs, e eu acabei tendo que desfazer da maior parte delas. Eu fiquei com algumas, né, alguns encadernados ali e tal, mas as mensais eu acabei passando para frente e fiquei com a coleção Ultimate da Marvel, na primeira coleção Ultimate da Marvel, que eu tenho acho praticamente completa. Assim, tudo que saiu no Brasil eu comprei, então eu tenho ela completinha ali e tudo sacadinho e tal. Tenho, assim, às vezes eu falo, vou reler, mas tem tanta coisa ainda na fila para ler que eu não consigo, mas tá ali, tá guardadinha. É um dos tesouros que eu tenho aqui. Então eu fui recuperando muita coisa agora, né, com os relançamentos da Panini. Tinha uma HQ que eu lia no meio das mensais que não tinha grande alarde, não tinha grande destaque, que eu gostava e eu recuperei, não recuperei recentemente porque eu nem cheguei a completar a coleção, que na época da invasão secreta, né, onde os Skrulls invadiram a Terra lá no US Marvel, é, o Nick Fury ele montou um grupo chamado de Guerreiros Secretos, né, para ajudar os heróis ali. E no pós-invasão secreta e no período chamado de Reinado Sombrio, ali onde o Norman Osborn ele passou a ser o diretor da Shield, renomeou para Martelo, né? E, e ele passou a mandar em tudo. O Homem de Ferro era perseguido, o foragido, na verdade, os Vingadores eram foragidos, perseguidos. Então, tinha os Vingadores Sombrios, né? Então, os Guerreiros Secretos estavam ali e era uma HQ de espionagem
com o Nick Fury, os guerreiros ali contra a Hydra, né, que eles descobriram que a Hydra mandava na SHIELD e tal. E quem escrevia essa HQ era o Bendis barra Jonathan Hickman. E eu gostava bastante, não conhecia o Jonathan Hickman nessa época. Tinha os organogramas, aquela coisa que o Hickman gosta de fazer. E há uns 2 anos atrás lá eu vi essa edição Omnibus que a Marvel tinha lançado lá fora e eu procurei ali, fui economizando e acabei comprando. Então é uma HQ que eu tenho, que já li e ela está guardadinha aqui porque eu gostei bastante da leitura. E tem ótimos, é, além dos roteiristas, né, tem ótimos desenhistas trabalhando nessa HQ. Mas é uma HQ de espionagem, ela não termina tão bem quanto começa, mas tinha um apego afetivo com essa saga ali e acabei recuperando. É, Fora isso, né, hoje, assim, de buraco de coleção, eu tento não me desfazer mais de quadrinhos, né, então eu tento ficar com a minha coleção, consigo um espacinho ali, outro aqui, eh, eu não fico procurando muita HQ, essa aqui eu não tenho, eu vou gastar uma grana com isso, eu não fico, acho que, assim, tem que, a gente tem que saber limites, né, tem que ter limites ali no com que a gente vai poder pagar numa HQ e tal, a gente pode precificar tanto isso, pelo menos eu vivo assim, é opinião minha. Então, hoje eu fico. Tem algumas HQs que, pô, legal se aparecer, né? Se eu conseguir, como a trilogia do Infinito, que eu tinha e eu desfiz. Guerra Infinita, Desafio Infinito e Cruzada Infinita. Eu tinha os formatinhos e eu desfiz. Eu tive a oportunidade recente de pegar o Cruzada Infinita e o Desafio Infinito, mas como não tinha Guerra Infinita, eu não peguei, porque eu ia ficar louco atrás procurando e eu não quis esse sentimento. É, e outra HQ que acho que eu gostaria de ter aqui na coleção, se um dia for lançar um outro formato, talvez eu pegue Naruto, que eu gosto, o mangá, né, do Naruto. É, eu sempre li pela internet e assistia também o anime pela internet. Então, é, acho que eu gostaria de ter na coleção, mas vou aguardar se um dia lançar uma edição compilada, como eles fizeram com One Piece, com Bleach. Aí talvez eu me arrisque, né? E não quero um buraco na coleção. É muito ruim ter buraco nas coleções. Eu tenho, por exemplo, a saga dos X-Men primeira temporada, eu comecei a comprar. Eu sempre comprava com, sei lá, depois de 3 meses eu pegava ali eh, umas 3 edições com 30%. Eu sempre procurava promoção para poder comprar, porque, pô, HQ preço cheio, pô, caro, né? Então, comprar HQ no preço cheio fica pesado. Então, eu comprava essas HQs às vezes, na promoção e eu fiquei esperando, né? Esperei demais e acabei perdendo aí a edição, acho que número 10 e ficou um buraquinho ali. Aí eu meio que desisti depois, não parei de colecionar, então eu tô com a coleção quebrada em casa. E é ruim, para quem gosta, é zoado, mas fazer o quê? Paciência. E geralmente hoje eu não substituo minhas edições se muito raramente se tiver, acabei de conseguir, sei lá, um ônibus que tinha um material mais completo e vou trocar, certo? Porque tipo eu tenho, sei lá, uma HQ que sei lá, não tem os tie-ins, certo? Vou dar um exemplo, não é o que acontece. A Era do Apocalipse eu tenho aqui, né? Tem tudo, tem tudo. Se eu comprasse o ônibus, não vou comprar porque é muito caro. Talvez eu passasse para frente as HQs que eu tenho aqui, né? No encadernadinho no capa cartão. Mas não, acho que não é o caso. Só assim muito raro de acontecer de pegar e substituir o quadrinho. Mas hoje tento manter a coleção do jeito que está aqui, está ótimo. É,
tento focar mais no que eu gosto de ler mesmo, né, eh, do que vou comprar porque todo mundo gosta, é essa aqui, tal. Não, geralmente se eu gostar mesmo, eu vou comprar, caso eu não goste, eu não vou ficar investindo nisso, né, cada um tem um gosto, é por aí mesmo, né. Então, bom pessoal, essa foi a o Conhecendo a Resenha, né, eu espero, eh ter passado um pouquinho mais, né, do canal, sobre a minha coleção e tal. Se tiverem perguntas, pode deixar aí nos comentários. Se vocês têm uma HQ que tem um carinho, né, um valor emocional para vocês, que vocês guardam lá desde os 6 anos, lá dos 10 anos, deixa aqui nos comentários, é importante, eu acho legal, né, a gente compartilhar esse tipo de coisa com pessoas que também gostam de quadrinhos, formar uma rede disso, às vezes até uma HQ que vocês procuram e não estão encontrando, deixa aí, às vezes a gente consegue, né, vai aparecer alguma conexão aí para vocês, que vocês possam conseguir essa HQ. Certo, pessoal? No mais, fiquem com Deus e até a próxima.